O último vídeo que eu postei pra vocês aqui no canal bombou, simplesmente viralizou de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Foi uma porção de gente de vários grupos diferentes me odiando ao mesmo tempo que vocês não têm ideia. Foi gente me chamando de esquerdista, gente mandando eu voltar, gente mandando eu ficar, gente perguntando que tipo de crente que eu sou, pessoas falando besteiras, sendo ofensivas e até falando que eu tô saindo fugida daqui. Isso só porque eu vim aqui contar que depois de 7 anos morando nos Estados Unidos eu tô indo embora pro Brasil e abrir o meu coração para contar os reais motivos. Mas muito mais do que essas pessoas foram as que vieram e deixaram comentários muito gentis, muito amáveis, pessoas que estão passando pela mesma situação que eu hoje, pessoas que já passaram antes, que hoje já moram no Brasil, dizendo que sim, o Brasil tem os seus problemas, mas é um país maravilhoso. E essas pessoas, muitas delas foram lá no Instagram, começaram a me seguir lá. Em comemoração aos mais de 1000 inscritos que chegaram por aqui, eu abri uma caixinha lá no Instagram pedindo para o pessoal mandar as dúvidas que eles estavam, muita gente querendo saber o que levou a gente a tomar essa decisão, quais são os próximos passos, o que a gente vai fazer. Eu recebi muitas perguntas de vocês lá e eu vou trazer para cá essas perguntas, porque acaba que lá o tempo do História é curto, a gente não consegue conversar direito, não dá para responder todas as caixinhas, então sejam muito bem-vindos, é muito bom te ter aqui. Se você caiu de paraquedas desse vídeo, eu sou a Thay, estou me preparando para voltar para o Brasil e aqui eu vou compartilhar todo esse processo, tudo que está acontecendo por aqui, vou compartilhar também curiosidades daqui dos Estados Unidos, porque sim, apesar de inúmeras pessoas falarem que eu só estava reclamando dos Estados Unidos, que isso, que aquilo, eu sou muito grata a todo esse tempo que eu vivi aqui, vivi coisas maravilhosas com a minha família e tem coisas muito legais que eu quero guardar para sempre na memória, só que a nossa memória é fraca. Então eu quero usar aqui o canal como meio que diário também. Eu vou gravar vídeo nos lugares que eu morei, vou gravar vlog ainda no mercado, enquanto eu estiver aqui, eu vou mesclar os vídeos para vocês entre curiosidades, coisas novas e o nosso processo de mudança. Inclusive, já tem um vídeo gravado da última nevasca que aconteceu aqui. Eu registrei tudo para vocês e provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou postar. Então, eu te convido a ficar por aqui, curte esse vídeo e se inscreve para não perder todas essas coisas que vão acontecer nos próximos vídeos, tá bom? Eu vou começar pelas caixinhas que estão perguntando de onde a gente é e para onde a gente vai. Todos nós, exceto Noah, que nasceu aqui, somos de Campinas, no interior de São Paulo. Fica ali mais ou menos 1 hora e meia de São Paulo. É interior, mas não é tão interior assim, né? Tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade muito grande. Apesar de sermos todos de Campinas, de amarmos aquela cidade, de termos começado a nossa vida e a nossa família lá, a gente está buscando lugares que são mais parecidos com a nossa realidade atual. Aqui no estado onde a gente mora, que é Maryland, é um estado mais rural, é um estado bem pequeno, é um lugar mais pacato, um lugar mais calmo. E quando a gente pensou em voltar para o Brasil, a gente pensou em voltar para um lugar bem parecido com o que a gente mora aqui hoje, para não ter um choque cultural muito grande, principalmente para as crianças que vieram para cá muito pequenas e nem se lembram direito como era. Então a gente pesquisou muitos lugares, estudamos muitas regiões, não nos prendemos só ali no estado de São Paulo, nós olhamos muitos outros lugares também que se enquadrasse aí numa cidade segura, com uma boa infraestrutura, com uma boa saúde, educação. E a gente tá meio que encaminhado aí já para um lugar, mas ainda vou guardar por questões aí de segurança. Eu vou trazer para vocês aqui, prometo todos os detalhes, tudo certinho, mas por enquanto fiquem aí na expectativa de que lugar é esse. Ainda dentro dessa pergunta, vocês me perguntaram o que as crianças estão achando disso e se a gente já tem um lugar para morar. Nós temos um apartamento lá na região metropolitana de Campinas, mas nós não iremos voltar para lá. Bom, a gente meio que já definiu o lugar, claro que foi debaixo de muita oração, pedindo direcionamento para Deus. A princípio, nós vamos alugar, porque é muito ruim todo esse trâmite à distância e a gente vai para um lugar novo que a gente não conhece, então não dá para já bater o martelo comprando alguma coisa. Eu confesso que eu prefiro casa por conta de ter
os animaizinhos para ficarem soltos, as crianças para poderem brincar, principalmente o Noah, aproveitar. Eu gosto muito de quintal, então nós ainda não temos nada definido. Estamos pensando em já sair daqui com alguma coisa alugada. Ei, Jerry, só porque eu falei de você? Mas também não é nada certo, a gente está vendo tudo isso ainda. E sobre as crianças, principalmente a Sofia e a Alice, que hoje já entende essa decisão que a gente está tomando, a Alice, que chegou aqui com 3 anos e hoje tem 10, ela sempre pediu para voltar para o Brasil. Sempre. Desde que chegou aqui. Sempre disse que sentia falta da família, que queria estar perto da família. A gente percebeu que a Alice era uma criança no Brasil, depois que chegou aqui virou outra criança. Então, a hora que a gente bateu o martelo e falou, vamos voltar, foi a primeira que soltou fogos e perguntou se já era no dia seguinte. A Sofia, como já entrou aí na fase da adolescência, já fez muitos amigos, tem a nossa família, que a gente considera família na igreja, né? Que nos acolheu, que nos abraçou, que fez parte, né, da nossa história. A gente ficou 7 anos na mesma igreja. Então, para ela, foi um pouco mais assim, ela nunca disse não quero voltar, né? Nunca se negou a isso, mas falou sobre os amigos, né? Sobre sentir falta, de como vai ser, o que é normal não só para ela, mas para todos nós. Vai ser uma nova realidade, um novo lugar com novas pessoas. Apesar delas serem pequenas e não entenderem direito a decisão que a gente está tomando, de repente no futuro elas questionem mais, falem mais. Hoje, enquanto família, a gente decidiu que é o melhor para todos. As meninas não são nascidas aqui, então elas têm limitações nas escolhas delas futuras. Nós sabemos que para uma criança que não nasceu aqui, cursar uma faculdade é muito mais difícil, depende da aceitação da escola, é muito caro, não é certeza que elas vão conseguir atuar na área delas. Aí tem gente que fala, mas o inglês é muito importante para elas. Ok, realmente é importante se elas forem voltar para o Brasil. Elas com certeza vão conseguir ótimas vagas de trabalho, mas aqui é o normal. O inglês é meio que obrigatório de se ter, então não é um diferencial como é no Brasil. Então, conversando com elas e entendendo que aqui elas estão limitadas futuramente, com certeza é a melhor escolha, até porque nós temos acesso à cidadania europeia através da família da minha mãe. Então, lá na Europa, por exemplo, elas podem fazer faculdade gratuita, elas podem estudar lá, elas têm N possibilidades que se a gente continuasse aqui, talvez elas não teriam. E outra coisa, tá? Mais alguns anos a gente não conseguiria ir embora, que alguns anos elas já teriam opinião formada sobre ir ou não. E se elas decidissem ficar aqui, fazer vida aqui, se casarem aqui, como seria tomar essa decisão de voltar para o Brasil sem elas? Então, não faz sentido. Pra gente foi a melhor decisão, na melhor época. Vocês perguntaram para mim, será que vocês não vão se arrepender? Não tem como eu responder isso para vocês agora. O que eu posso dizer hoje é que eu tô sempre vendo a minha família muito feliz no Brasil, os amigos fazendo churrasco, reunido, saindo. E será mesmo que tá tão ruim assim? Eu não sou ingênua, eu sei que o Brasil tem as suas dificuldades, tá? A gente não tá voltando iludido. Muita gente aqui nos comentários, haters, falaram pra mim, quase que desejando que eu me arrependa, que dê tudo errado, porque eu vou voltar, porque vocês não estão fazendo isso, vocês vão se arrepender, é a pior besteira que vocês estão fazendo na vida. Gente, será mesmo? Como é possível o próprio brasileiro ficar falando isso do próprio país? Tem seus defeitos, tem suas dificuldades, assim como aqui também tem. Hoje mesmo, num grupo de WhatsApp que a gente tem aqui só de brasileiros, tinha um pessoal pedindo ajuda porque o carro foi roubado em Washington DC, do lado da Casa Branca. E aí, o que vocês me falam? Eu não quero ficar aqui falando, porque sempre vai vir aquelas pessoas falando, ai, tá indo embora, tá falando mal, ai, só vem defeito, isso, aquilo. Mas, gente, não tem lugar perfeito no mundo. O que tem de carro que a gente acorda, que tá com vidro estourado, com o airbag roubado, com as rodas roubadas, não tá escrito. Fora
fora todas as outras coisas que vocês têm acompanhado e que eu falei no outro vídeo que tá acontecendo. Então, assim, se a gente vai se arrepender, não sei dizer para vocês. Eu sei que hoje é a decisão que a gente tomou debaixo de muita oração, de muita conversa em família, e não faz sentido pra gente continuar preso num lugar que tá nos limitando, que tá nos ameaçando, sendo que nós somos cidadãos de um país onde a gente tem liberdade, onde a gente tem escolha e onde a gente pode escolher, de repente, futuramente, não ficar mais também e ir para a Europa. Mas eu vou falar para vocês, a gente nem tá cogitando isso, tá? Porque as crianças são as primeiras a falarem que não querem nunca mais emigrar para nenhum outro lugar, querem ficar no Brasil, perto da família. Eu sei que tudo muda, mas por enquanto é isso. Teve uma pergunta muito legal que é sobre nossa mudança. Se a gente vai levar caixa, se a gente pode levar móveis. Olha só, nós estamos aqui e para os haters que falaram que eu tô sendo expulsa daqui, eu tô fazendo tudo muito certinho. Eu vou no consulado pegar uma carta de mudança que o consulado brasileiro nos dá. Então eu posso muito bem levar minha mudança, levar as minhas coisas. A gente pode fazer isso. Eu vou gravar um vídeo aqui pro canal só falando disso. Então se você também tá nesse processo de retornar ao Brasil, saiba que você tem direito de levar sua mudança tanto de navio de container quanto de avião. É claro que no avião vai ter as limitações das companhias, mas, gente, dá muito certo. A gente já mandou uma caixa para o Brasil, estamos montando outras caixas, nós não vamos mandar container, porque a gente tem alguns móveis que são novos, que compensariam, outros nem tanto. O valor do container é muito caro, então pra gente compensou muito mais mandar caixas com as nossas coisas do que ter que levar muitas malas e que tem limite no aeroporto. E se vocês quiserem saber mais informações sobre a empresa que a gente está usando, valores e tudo mais, deixa aqui pra mim nos comentários, me chama no direct do Instagram que eu mando todas as informações pra vocês, tá bom? Vocês também mandaram muitas caixinhas nos perguntando sobre a autodeportação, sobre o CBP, e eu vou explicar tudo agora, principalmente para você que não sabe o que é isso. Então vamos lá. O que é o CBP? É uma oportunidade que o governo americano está oferecendo para os imigrantes que estão aqui fora de status retornarem ao país de origem sem precisar passar por todo aquele processo que eu contei para vocês no vídeo anterior. Esse programa é muito bom porque hoje uma pessoa que fica aqui fora de status e retorna para o país normalmente é banido dos Estados Unidos e não consegue regressar para cá. O que o governo está oferecendo, entre várias possibilidades, é você sair de forma voluntária, isso não vai ficar no seu histórico, isso possibilita você de tentar um visto futuramente e eles estão pagando a passagem das pessoas que estão retornando para o país de origem. Então é muito bom, é muito vantajoso, principalmente para gente que teve um NOA, que teve um filho americano. Vocês mandaram uma caixinha perguntando sobre o NOA poder passar para a gente ou não a cidadania americana. Se a gente sair daqui de forma voluntária, aproveitando todos os benefícios que o governo está oferecendo para quem quer sair daqui nesse momento, no futuro a gente não vai ter problema nenhum para aplicar para a cidadania americana através do NOA. Então é muito vantajoso. Eu aconselho você que está pensando, que está nesse processo, não perca a oportunidade, porque tem muitas vantagens que eles estão oferecendo, além de você poder sair daqui de cabeça erguida, diferente do que muita pessoa desinformada aí tem falado. Vocês nos perguntaram também se já temos data para voltar para o Brasil. Olha, a gente ainda não decidiu se a gente vai utilizar as passagens que o governo está dando ou se a gente vai comprar, justamente por conta dos pets. Existe uma burocracia muito grande para entrar com animais no Brasil, um documento que exige aí 10 dias de prazo para que a gente consiga resolver tudo e chegue ao Brasil. Então a gente está acertando esses detalhes e, claro, por questão de segurança, eu não tenho como vir aqui falar para vocês, ó, vou em tal data. Mas é certo que é logo, muito logo, saibam disso. O que a gente mais vai sentir falta daqui é se o coração tá apertado ou quentinho por voltar. Por um lado, tá muito quentinho, muito ansioso. Eu já tô na expectativa de estar lá com a minha mãe, de estar perto da minha família. Eu sei que os desafios, as adversidades vão chegar e que a saudade vai passar e a gente vai ter que lidar com a realidade, mas com certeza hoje o meu coração tá quentinho, aguardando demais essa volta, esse reencontro. Fazem 7 anos que eu não vejo a minha mãe, então assim, eu quero muito poder estar lá.
sobre o que eu vou sentir falta daqui, além das pessoas, das amizades que a gente construiu aqui todos esses anos, com certeza é o poder de compra, mas de longe, eu não vou ficar aqui mentindo e contando história para vocês. Eu sei que não tem comparação o poder de compra daqui com o Brasil. Inclusive, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou sentir muito, eu não tenho dúvidas. Mercado, roupa, todas essas coisas, eu sei que assim que eu pisar o pé no Brasil, eu já vou ficar, meu Deus, vocês que me aguentem lá nos stories, porque até eu acostumar vai um tempo. Ah, Thay, mas você falou que tá indo embora porque pessoas importam mais do que coisas. Sim, eu não tô aqui falando nada diferente disso, mas uma coisa é fato, gente, uma diária de trabalho é aproximadamente aí $200, vai. Com $200, você compra um AirPods, você compra um tênis, você passa no mercado, as meninas pedem o lanche do McDonald's e você gasta $10, $15, todo mundo na casa come. E eu sei que chegando no Brasil, se eu for comprar um lanche para cada uma de nós, que inclusive é uma coisa que eu quero muito fazer. Tá, e qual é a primeira coisa que você quer fazer quando chegar no Brasil? Abraçar minha mãe. A segunda coisa, um Mac Cheddar sem cebola com batata e bebida do McDonald's. Não tem aqui? Não tem, gente. O lanche daqui não é nada parecido com o do Brasil, então eu morro de saudade. E eu sei que assim que eu comprar um lanche para cada uma de nós, pronto, entendeu? Então assim, eu estou voltando pelos motivos que eu contei para vocês, mas uma coisa não dá para negar. A diferença no poder de compra, no quanto vale as coisas, vai ser uma coisa gritante pra gente, sem dúvidas. Vocês também nos perguntaram quais são as nossas expectativas, se a gente já começou a se preparar. Como eu disse pra vocês, a nossa volta é breve, muito em breve. E então já tá meio caminho andado. Se o Renan não vai deixar. Não está meio caminho andado. Confesso para vocês que a gente só fechou a primeira caixa. Hoje eu vendi a primeira coisa, que foi a esteira. Doei algumas coisas, mas é uma loucura, porque eu saio para trabalhar, eu volto, cuido de criança, cuido de casa, mas tá indo, aos poucos tá indo, tá bom? E sobre a nossa expectativa voltando pro Brasil, ela é boa, sabe? A gente conversou muito antes de tomar essa decisão, a gente orou, a gente estudou e a gente acredita que estando no Brasil, perto da nossa família, na nossa língua materna, na nossa cultura, a nossa família vai vivenciar um novo tempo. Nós viemos para cá com uma bagagem, com uma experiência e a gente está voltando outras pessoas. Nós não somos mais os mesmos de 7 anos atrás. Inclusive é muito esquisito isso, porque as pessoas no Brasil, nossa família, elas lembram de nós de 7 anos atrás. Então é até engraçado porque elas criam expectativas, a minha mãe, os meus irmãos, por exemplo, em relação às meninas, que elas vão chegar lá pequenininhas, crianças, aquelas crianças que saíram de lá. E do mesmo jeito somos nós. Nós estamos aqui há 7 anos e pra gente parece que o tempo parou, que a gente vai chegar lá e vai encontrar as mesmas pessoas de 7 anos atrás. E não vai. Então, eles não são mais os mesmos, nós não somos mais os mesmos, e graças a Deus por isso, porque a gente cresceu muito aqui nesse lugar, a gente se fortaleceu muito enquanto família, a gente amadureceu muito, tanto espiritualmente quanto pessoalmente, e as expectativas que nós temos para um Brasil novo é que nós somos novas pessoas, estamos indo com novos olhares. Por exemplo, quando a gente saiu do Brasil, a gente sempre teve na cabeça de trabalhar num serviço fixo, registrado ou concursado, e que esse era o caminho que a gente tinha que seguir se a gente quisesse vencer na vida. E não tá errado, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas quando a gente vem pra cá e a gente trabalha por conta própria para ganhar o dinheiro no final daquele dia e começa a organizar as contas, porque ou você ganha diariamente, ou você ganha semanalmente, ou você ganha quinzenalmente. E daí você começa a reajustar a sua vida para assim, ó, se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Não tem férias, não tem atestado, não tem nada disso. Então, se eu quero sair para passear com a minha família e vou ficar sem trabalhar um final de semana, 5 dias, 15 dias, eu preciso me programar para ter o dinheiro desses 15 dias off e para ter o dinheiro para quando eu voltar conseguir pagar as contas. Então,
Quando a gente voltar para o Brasil, a gente já não vai mais voltar com essa mentalidade de preciso arrumar um trabalho. Nossa, se eu ficar sem trabalho, o que que vai acontecer? Porque a gente expandiu a nossa mente aqui, de tipo assim, por que não empreender? Inclusive, se vocês tiverem algumas dicas pra gente, coloca aqui nos comentários, porque confesso para vocês que a primeiro momento é o caminho que a gente está querendo seguir. A gente não tem pensado muito em se candidatar a vagas de emprego, mandar currículo. A gente quer meio que seguir nesse campo do empreendedorismo. Então, se você tiver alguma ideia ou alguma dica, deixa pra gente aqui nos comentários. E ainda falando disso, é muito legal ver como a gente cresceu de verdade como pessoa. Por exemplo, eu comentei com vocês no outro vídeo que a gente casou muito cedo, então a gente precisou aprender as coisas muito cedo, mas ainda assim, por estar perto da família, por estar acostumado com aquele ambiente, com aquele lugar, com as coisas que a gente conhece, com o que a gente foi ensinado, com o que a gente foi educado, a gente acaba seguindo aquele mesmo caminho. E aqui a gente precisou se reinventar, se redescobrir. Tudo aqui é caro quando se trata de mão de obra. Então, se você precisa mandar um carro para o mecânico, prepara o bolso. Se você precisa limpar a sua casa, prepara o bolso. Eu sei que no Brasil também custa, mas essas coisas nos fizeram nos desenvolver como pessoa de, por exemplo, hoje o Renan é quem cuida de praticamente toda a mecânica do carro. Ele só vai no mecânico quando é algo mais sério que realmente precisa aí de uma atenção maior, como câmbio, transmissão. Mas é o Renan que troca o óleo dos nossos carros, que cuida de reparo de pneu, que cuida das coisas aqui de casa. É engraçado, porque para vocês terem ideia, a gente estava pensando, né, como as coisas mudam. Hoje, o Renan monta e desmonta móvel aqui em casa, faz o que precisa fazer, e no Brasil a gente contrata montador de móveis. Então, não só isso, que fora a gente precisa se virar sozinho. A gente aprende a ter que trabalhar com as próprias mãos sem depender de ninguém. Eu, por exemplo, amava lasanha, amava feijoada. E aqui a gente não tem essas comidas típicas do Brasil. Então, se você não pegar e aprender, minha irmã, eu tive que ir e aprender e me desenvolver como dona de casa, como cozinheira, como com tantas coisas. Eu tive o No aqui sozinha. Eu precisei, eu não posso tirar o mérito da minha família, porque as meninas, o Renan me ajudaram demais, mas eu tive um bebê, eu gestei por 9 meses, eu tive o pós-parto, tudo sozinha, a gente teve que se virar. Então é muito legal, porque essa vida aqui fora, ela nos faz realmente crescer como pessoas, nos desenvolver, nos transformam. Então isso, nada, nem ninguém nunca vai poder tirar da gente. A gente com certeza vai voltar para o Brasil pessoas diferentes de quando a gente veio. Em contrapartida, eu também acho que nós vamos encontrar um pouco de dificuldade em socializar. Porque a gente acaba vivendo só no nosso núcleo aqui, só pra gente, entre famílias, sabe? A gente acaba acostumando com a companhia um do outro. E é muito diferente essa cultura, porque no Brasil as famílias, né, normalmente as famílias funcionais, elas são unidas, elas são próximas, elas estão perto uma da outra. Eu falo pela minha família, elas estão sempre ali o tempo inteiro junto, e a gente aqui, a gente acostumou a ficar muito sozinhos. Então eu acredito que de início nós vamos ter muita dificuldade com essa ressocialização, mas nada como o tempo, né? Isso vai nos ajudar. Eu já tenho até conversado com a minha mãe, pedido para ela, mãe, paciência, por favor, porque eu naturalmente, por mais que eu tô aqui gravando para vocês e conversando, eu naturalmente já sou uma pessoa mais fechada. Vir para cá, dentro dessa cultura americana, que é uma cultura mais fechada, me deixou um pouco mais. Então eu vou ter um pouco de dificuldade de desenvolver isso, mas estou totalmente aberta, porque eu realmente quero voltar para o Brasil com o que eu construí aqui, disposta a trabalhar na obra do Senhor. Eu quero muito poder fazer evangelismo, quero muito poder ir para hospitais, para orfanatos, para asilos, levar a palavra do Senhor, quero trabalhar na igreja, então eu não quero continuar com os certos costumes que eu adquiri aqui, digamos assim. E ainda falando desse ponto, eu quero destacar uma coisa muito importante, porque eu recebi alguns comentários falando sobre eu ter comentado de uma cultura americana mais fechada. Gente, os latinos, eles são naturalmente, por si só,
povos mais acalorados, mais juntos. E é muito engraçado que eu vi um vídeo de um americano comentando sobre isso essa semana, de como foi diferente para ele esse choque cultural de morar no Brasil e perceber como as pessoas são mais acaloradas do que morar aqui. E eu entendo que, de repente, você esteja muito inserido na cultura americana, seja casado com um americano e não consiga perceber, mas é um fato, gente, não dá para negar. E eu percebi que é algo histórico, diz muito sobre como as coisas se desenvolveram tanto aqui quanto no Brasil. Isso mexeu demais com a identidade de cada povo. E tá tudo bem eles serem assim, é a cultura deles, eu respeito, mas eu prefiro muito mais a nossa. Bom, eu já sei que de repente algumas respostas minhas vão ser muito polêmicas, teremos novos embates aí nos comentários, mas é isso, gente. É a minha opinião e tá tudo bem, eu respeito a sua, você respeita a minha, a gente segue amigos, tá bom? Tá tudo em paz. A última pergunta que eu vou responder é como estão os preparativos. Bom, a gente não estava planejado de fato de ir tão agora para o Brasil, confesso para vocês. Nosso planejamento era o final do ano ou de repente em 2027. E aí, por conta de tudo aquilo lá, a gente antecipou o processo, a gente tem se preparado ou tentado se preparar para esse retorno já tem alguns meses. Então, por isso que hoje a gente está assim, com o psicológico mais tranquilo, com as coisas mais calmas, as crianças estão aceitando tranquilas, mas eu não sei como vai ser quando tiver ali na semana de ir, no dia de ir. Eu até vi o relato de uma moça que retornou para o Brasil ontem e ela disse que a hora que o avião começou a subir, ela parou e pensou, agora não tem volta. E foi um choque, assim. Então, de repente, para mim, eu não sei honestamente como vai ser. Eu diversas vezes sonhei que eu estava voltando para o Brasil e eu acordava desesperada. Outros tempos, né? Olha como as coisas mudam. E hoje eu tô animada, feliz com essa decisão, mas não sei como vai ser quando estiver se aproximando, quando estiver chegando lá. Mas o que eu sei é que a gente tá aí tentando organizar tudo, né? Deixar o coração tranquilo, a mente tranquila, com muita oração, pedindo muita ajuda de Deus e organizando aqui. Vou dar um pique maior agora para doar, vender, me desfazer do que tiver que desfazer, deixar as caixas prontas só para mandar. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem me perguntar mais coisas, querem saber de mais coisas, não percam os stories lá do Instagram, porque eu tô sempre abrindo caixinha pra gente tá se conversando, tá se comunicando. É muito bom ter você aqui, então se você assistiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever pra gente se encontrar mais vezes. Curte, tá bom? Curte para esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu tô muito feliz que nós chegamos a 1.300 inscritos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu acredito demais que é a mão de Deus, inclusive até nisso. E eu quero continuar aqui com vocês, quero continuar trazendo conteúdos para vocês, não só aqui, mas quando a gente chegar no Brasil. Então fica por aqui, deixa eu te conhecer, você tá me conhecendo um pouquinho mais, muito prazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau!